É, galera, os rumores do filme do Superman não param. Já estamos na semana da CinemaCon. Nessa terça-feira vai ter a apresentação da Warner e provavelmente teremos o trailer do Superman. E os insiders estão ouriçados. A guerra dos insiders continua, na verdade. Tivemos um rumor de como que vai ser o final do filme e um outro rumor envolvendo a estrutura da história. E que o filme do Superman teria uma estrutura muito parecida com a história do Superman All Stars. E aí isso gerou toda uma polêmica, porque a HQ do Superman All Stars é em forma de episódios, e que isso não iria funcionar muito no filme. Então assim, vamos conversar bastante sobre esse tópico aí do Superman All Stars, porque eu tenho opiniões, e opiniões polêmicas. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes aquele recadinho dos membros do canal, um grande salve para o membro mais recente, o Ronildo102. Valeu muito, Ronildo, pelo apoio, tamo junto e nos vemos na live que vai ter nesse domingo. Provavelmente conversando um pouco sobre o trailer do Superman, se sair. Muito bem, vamos começar aqui então falando sobre os rumores do Superman. Aquela insider My Time to Shine colocou nas suas redes sociais que o filme do Superman vai ser muito inspirado na HQ do Superman All Stars. E a gente meio que já sabia disso, e quando essa insider diz que vai ser parecido, ela tá querendo dizer na estrutura da história. Porque pra quem não sabe, o Superman All Stars é uma HQ com 12 edições, e ela tem uma história principal envolvendo o Superman tá morrendo, mas cada edição meio que fala sobre uma coisa. É como se fossem os últimos dias do Superman, e o autor da história, Grant Morrison, tenta cobrir esses dias com uma missão aqui, outro dia uma outra missão. E são as coisas mais aleatórias possíveis, enquanto que o Grant Morrison vai desenvolvendo o personagem do Superman, já que ele está contemplando os seus últimos dias de vida. Ele está pensando nesse legado que ele vai deixar na Terra. A gente já sabia que o filme do Superman seria um pouco inspirado no Superman All Stars. O que eu acho que pegou a galera de surpresa é essa questão da estrutura. E bem, essa insider aí, a My Time to Shine, recentemente ela não tem muita credibilidade. Ela vem errando muitos rumores. Só que nesse rumor em específico, eu acho que ela tem razão. Não porque ela deve ter uma fonte, mas porque ela tá chutando. Mas mesmo com ela tendo credibilidade ou não, essa notícia acabou repercutindo. E eu vi muitas pessoas nas redes sociais comentando o quanto que é ruim o filme do Superman ter essa estrutura mais de episódio, já que o filme seria alguma coisa do tipo Lex Luthor tem um plano para derrotar o Superman, Superman impede esse plano, Lex Luthor tenta um outro plano, daí o Superman derrota o Lex Luthor de novo, Superman volta para casa e o Lex Luthor tenta de novo, e assim sucessivamente até fechar mais ou menos 2 horas de filme. Nas redes sociais, muitas pessoas não gostaram dessa estrutura, e aliado a isso tem aquele teste de audiência que o pessoal tava falando que o filme era um pouco bobinho. O termo que eles utilizaram era silly. Mas quem descreveu que o filme era silly não foi no sentido pejorativo, como se fosse uma coisa ruim, foi na tentativa de dizer que esse filme tem uma certa coisa só dele, sabe? Só que, infelizmente, as pessoas interpretaram como se fosse uma coisa negativa. E bem, o que eu queria mesmo discutir com vocês aqui é se o filme ter essa estrutura de Superman All Stars, se realmente é uma coisa ruim. Porque, sendo bem sincero, eu não vejo como que isso pode afetar tão negativamente assim o filme. Eu fiquei pensando se eu já vi algum filme que esteja estruturado assim desse jeito como Superman All Stars, que é como se fosse vários episódios dentro de um grande filme de 2 horas. E eu me lembrei de um que eu acho que a galera gosta bastante, que é o filme do Hércules da Disney. O filme do Hércules, a gente tem a origem do Hércules, claro, mas no momento que o Hades está ligado que o Hércules existe, o filme vira um monte de missão do Hércules, para ele provar que ele é o Hércules. Claro, tem esse negócio, né, dos 12 trabalhos de Hércules, mas no Hércules a gente vê o Hades tentando várias vezes e fracassando sucessivamente até chegar no seu último grande plano, que envolve matar aquela namorada do Hércules, que eu esqueci o nome. E o Hércules da Disney, se você parar para pensar, ele também tem um tom meio silly, sabe? Ele não se leva muito a sério, mas quando ele precisa ser sério, ele é super sério. Aquela cena lá que a namorada do Hércules morre é muito legal. Só que tem um detalhe nisso tudo que eu tô falando, e eu não sei se vocês já perceberam que eu tô fazendo isso de propósito. É que a história do Hércules da Disney é basicamente uma história
atualizada para os anos 90 do Superman do Christopher Reeve, porque acontece quase as mesmas coisas, é a mesma história. E eu citei primeiro o Hércules e não o filme do Superman, porque quando você cita o filme do Superman do Christopher Reeve, tem algumas pessoas que amam de paixão, mas tem outras pessoas que acham que esse filme está muito datado. E assim, claro que esse filme tem algumas coisas que estão datadas, ele foi feito no final da década de 70. Eu não gosto tanto desse Lex Luthor que está no filme do Superman, mas vejam só, a estrutura do Hércules e do Superman é a mesma, o tom é parecido, mas o filme do Hércules pega exatamente a mesma ideia do filme do Superman e meio que dá uma atualizada para a época dos anos 90. E quando você olha o filme do Hércules hoje, ele não parece tão datado assim, mas é a mesma estrutura de história. Então, se o filme do James Gunn pegar essa estrutura tipo Hércules, tipo o Superman, misturar com o Superman All Stars, tirar a parte da origem do Superman, porque isso daqui realmente não precisa, e fazer uma história que o Superman tá lidando com problemas do dia a dia, eu não consigo entender por que a galera não ia gostar. Sinceramente, eu não consigo entender. Se você vai fazer uma história desse jeito, é óbvio que você não tá focando numa super, hiper grande história. Você vai focar no desenvolvimento dos seus personagens, que se você parar pra pensar, é um pouquinho o que a gente viu no Curtir Comentos. Não tem lá uma super, hiper, mega história no presente. Mas onde é que o Curtir Comentos brilha? No desenvolvimento dos seus personagens, quando eles contam os flashbacks. Então, se o filme do Superman tiver essa história, que é um tanto quanto simples, Lex Luthor tenta plano A, falha. Lex Luthor tenta plano B, falha. Tenta o plano C, aí vai dar certo. O que eu acho que realmente pode definir que o filme vai ser bom ou ruim é o quão bom vão ser os personagens. Tudo vai depender dos momentos entre uma missão e outra do Superman. E claro, né, não podemos ignorar que o filme precisa ter boas cenas de ação. Nenhum filme de blockbuster hoje vai sobreviver se não tiver grandes cenas de ação, cenas que a galera sai com o cabelo em pé, nunca vi isso antes na minha vida. E assim, vamos supor realmente que o filme esteja estruturado desse jeito. A gente pode deduzir que um dos planos do Lex Luthor é aquele kaiju gigante. Um outro plano do Lex Luthor pode ser essa bola aqui que fica soltando raio. O terceiro plano do Lex Luthor pode ser esse negócio envolvendo o conflito de uma guerra no país distante. Como que o Lex Luthor pode estar envolvido nisso? Não sei. Poxa, aí já tem 3 conflitos que são conflitos interessantes. Superman contra Kaiju é tipo o Superman clássico. Superman envolvido numa guerra, o jeito que ele lida com essa guerra, se ele pode interferir, se ele não pode interferir, se ele deve interferir, se ele vai ajudar só resgatando as pessoas. Isso é um dilema clássico de várias histórias do Superman. O Ultraman é aquele embate físico do Superman, o vilão físico que o Superman encontra. Nesses planos do Lex Luthor, a gente tá vendo várias caras do Superman, vários tipos de história que ele teve ao longo de toda uma vida de publicação. Cada plano me parece fazer uma homenagem a um pedaço da história do Superman. Tenho essa sensação. E poxa, velho, eu acho isso uma excelente ideia. Sério mesmo, não é porque é da DC, é clubismo, porque é o James Gunn que tá escrevendo, mas isso talvez realmente seja o mais próximo que a gente poderia ter de uma HQ do Superman, como o Superman All Stars, sendo adaptada num filme. Agora, não é só porque tem essa estrutura aí episódica dos planos do Lex Luthor que o filme automaticamente vai ser bom. A gente tem uma premissa um tanto quanto diferente, que eu acho legal, mas o que vai encadear essa história, o que realmente vai fazer ela funcionar, são os momentos de personagem. Esse é aquele filme que tem que ser o que o pessoal fala character driven, que é quando é uma história focada no personagem. O arco do Superman vai ser extremamente importante para essa história funcionar ou não. A relação que ele tem com a Lois, a relação que ele tem com o Krypto, a relação que ele tem com seus amigos. E uma outra coisa extremamente importante para esse filme funcionar é o Lex Luthor. Eu citei o Superman dos anos 70. Eu ainda acho o Superman 1 espetacular, não me entendo mal, acho um filme maravilhoso, mas esse filme, nos dias de hoje, eu acho que ele não iria funcionar por causa do Lex Luthor. Porque eu sinto que hoje o público tem muita dificuldade de comprar o vilão que participa de momentos cômicos, que é o caso do Lex Luthor dos anos 70. Porque ele é, naquele filme, um pouco um vilão de James Bond clássico. E esse tipo de vilão tá muito em desuso. Claro, numa animação como Hércules, o Hades vai funcionar muito melhor. Mas no live action, é um pouco mais difícil você emplacar esse vilão. Então, se a gente tá falando de Hércules, a gente tá falando de Superman, na minha opinião, para esse filme funcionar, você precisa que o Lex Luthor realmente seja um cara inteligente, um passo à frente de todo mundo e que seja uma grande ameaça. E eu tô falando isso, mas eu também tô tranquilo, porque o James Gunn já falou que o Lex Luthor que ele mais gosta é o Lex Luthor do Smallville. E o Lex Luthor de Smallville, ele é bem diferente do Gene Hackman dos anos 70. Mas, sem sombra de dúvidas, se o filme está estruturado em episódios, você tem esses 2 pilares que você não pode errar.
Superman e Lex Luthor. O Lex Luthor, se ele tentar 2, 3, 4 vezes os planos, ele pode ficar com cara de incompetente. E é por isso que exige muito cuidado no roteiro para você não errar a mão nele. Eu acho que eles podem acabar compensando isso mostrando o ódio que ele tem pelo Superman. Quanto ao Superman, é claro que ele é difícil de fazer, porque o Superman é sempre muito difícil de escrever o Superman, mas conhecendo o James Gunn, eu acho que ele tira muito mais de letra a história do desenvolvimento do Superman, o arco que ele quer passar, e é uma coisa que eu realmente não fico preocupado. Lex Luthor me parece mais difícil, mas eu também acho difícil que o James Gunn iria errar o Lex Luthor com tanta boa referência que ele tem, especialmente o Lex Luthor de Smallville. A verdade é assim, ó, eu acho que a galera exagera um pouco com as notícias. Ah, mas esse filme não vai ter uma estrutura de 3 arcos, ele vai ser em episódios. E aí parece que é o fim do mundo, né? Parece que vai ser o pior filme de todos os tempos. A galera vive pedindo coisa diferente. E aí quando vão tentar uma coisa diferente, baseado numa HQ que é simplesmente a melhor HQ do Superman, a galera fica um pé atrás. Ter uma história baseada em planos do Lex Luthor, episódios, dentro de um filme, não quer dizer que o filme não tem história. O Hércules tá assim, você vai dizer que o Hércules não tem história? É claro que ele tem uma história. Pode não ser uma história, meu Deus do céu, é espetacular. É uma história bem contada também. É uma história que você se importa com os personagens. Por que o Superman não poderia ter uma boa história só porque é episódio? Agora, uma outra coisa que pegou nas redes sociais é a reação do teste de audiência porque usaram o termo silly para descrever o filme. E aqui sim, eu consigo entender a galera ficar desconfiada. Não porque eu não confio no James Gunn, mas é que filmes de super-heróis, principalmente por causa de filmes recentes da Marvel, coloca nesse pote aí o Quantumania, Thor, Amor e Trovão, o público em geral parece um pouco cansado de filmes bobinhos de super-herói. Essa é a minha impressão. E quando vem uma reação de teste de audiência e a galera tá dizendo que é silly, eu entendo porque fica todo mundo com o pé atrás. Se a gente chegar lá em julho e o filme do Superman realmente tiver um tom silly, eu fico me perguntando o quanto que isso pode prejudicar o filme mesmo. O filme do Flash, por exemplo. O filme do Flash, em alguns momentos, ele tem um tom meio silly, né? Por causa do Barry 2 lá, piadoca, eu acho horrível. Esse é o momento do filme do Flash que eu não gosto do tom que ele tem. Embora, o tempo todo, ele quer ser um filme sério. Mas ele também é um filme com essa cara de blockbuster, que ele também quer ser divertido, ele quer ser um filme família. Mas também tem outros filmes com muito coração, com um tom muito parecido. Pô, De Volta para o Futuro é um deles. Eu não tenho dúvida que um teste de audiência hoje iria dizer que De Volta para o Futuro tem um tom silly. Mas ninguém iria reclamar porque De Volta para o Futuro não tem a carga do mercado de filmes de super-herói. Porque quando falam que é silly pro Superman, vem a carga do passado. Vem o Thor, Amor e Trovão, vem o Quantumania. Vem o Flash, para não citar só coisas da Marvel. E aí a galera fica preocupada. E eu não tiro a razão, eu entendo quem fica preocupado. Agora, falando bem a verdade, histórias do Superman tem momentos bobinho. Se você tá querendo um Superman mais perto das HQs, talvez seja inevitável você ter um pouquinho desse tom mais bobo, que às vezes uma história ou outra do Superman tem. Tudo depende da run que o James Gunn tá se inspirando. O Superman All Stars, ele tem uns momentos bobinhos. Mas de uma forma geral, eu não acho que aquela história seja silly, sabe? Eu não acho ela uma história boba. Tem momentos, sim, mas são muito pontuais. O James Gunn também já falou que está se inspirando um pouco no Legado das Estrelas, uma história do Mark Waid. Eu não acho essa história bobinha, mas nem um pouco. Acho que ela se leva bastante a sério. Na minha opinião, Legado das Estrelas tem o tom perfeito de uma história para filme do Superman. Mas isso não invalida todas as outras possibilidades que você pode fazer com esse personagem. Porque ele é um personagem muito versátil. Ele conversa bem com vários tons. O ponto todo é nunca exagerar. Superman 3, Superman 4, muito bobo. Passou da conta. Batman vs Superman, super, hiper, mega sério. Passou um pouco do equilíbrio aí. Eu não tô querendo passar o pano porque o filme pode ser silly ou não. Talvez eu até esteja aqui, sei lá. É só que eu fico realmente preocupado em como que o público vai ver o filme silly. Não que eu tenha problema com o filme ser desse jeito, sabe? Porque a recepção da audiência é realmente uma caixinha de surpresas. A gente acha como que ela vai reagir. Eu tenho a sensação que a audiência, de uma forma geral, não reage muito bem a filmes mais sessão da tarde de super-herói. Principalmente quando a gente tá falando de heróis grandes, tipo Superman, Batman. Eu só espero que se o filme realmente for silly, mas silly de um jeito divertido, legal, como Hércules, a galera aceite o filme pelo que ele é. Porque Hércules é um filme legal. É um filme que muita gente diz que é o filme perfeito do Superman. Em tom de brincadeira, porque já tá imitando o filme do Superman do Christopher Reeve do Donner. Então é isso. Se o filme realmente tiver momentos bobinhos, mesmo que pontuais,
eu espero que isso não reverbere com uma coisa negativa do filme. Agora a gente precisa ver se ele vai dosar ou exagerar. Não tem como saber isso antes de assistir o filme. Citei o caso do Flash. Eu acho que ele exagera nas piadocas do Flash 2. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse negócio do Superman ter a estrutura de episódios como Superman All Stars? E no mais, eu fico por aqui e vocês são ligados, dá-lhe descer. E esse foi o vídeo sobre a questão do Superman All Stars. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.